Tradutor, Otaquinho, espero que eles possam lidar com isso sozinhos, Souta murmurou antes de fechar a janela e se deitar na cama. Você ao menos confia neles? Eles são membros do seu grupo, certo? É apenas uma simples missão de coleta de material, para que eles a concluam rapidamente, a voz de Saya soou em sua cabeça. Missão simples de coleta de material? Se esta fosse realmente uma simples busca de coleta de material, Souta não teria toda essa preocupação com eles. As recompensas para essa missão eram 3 pontos de habilidade e poderia ameaçá-lo com base em seu nível de poder. Bem, não é que Souta não confiasse neles. Brian era forte, Brando era durão e Lumilia era inteligente. Eles provavelmente conseguiriam lidar com esse nível de dificuldade por conta própria. Só que ele não sabia o que havia no esgoto que aumentava a dificuldade dessa busca. É um teste para eles. Se não conseguirem lidar com esse nível de dificuldade, não valem a pena, por mais alto que seja seu potencial. Souta disse a Saya. Fufu, que bom líder você é, Saya riu. Vamos primeiro na guilda de aventureiros, disse Lumilia para Brian e Brando. O que vamos fazer lá? Quero terminar a missão o mais rápido possível. Brian disse com um suspiro. Ele pensou que eles iriam para o esgoto e terminariam a missão, mas parece que Lumilia tinha planos diferentes para eles. Não temos informações do momento, então vamos coletá-las primeiro, Lumilia respondeu à pergunta de Brian. Lumilia está certa, Brian. Nós nem sabemos como entrar nos esgotos neste ducado. As informações são valiosas para todas as missões. Brando concordou com as palavras de Lumilia. Ok. Brian assentiu com uma expressão cansada. Os 3 foram para a guilda de aventureiros. Lumilia perguntou à recepcionista sobre a missão e a recepcionista explicou a ela a entrada para o esgoto neste local. Depois que ela terminou de reunir informações sobre a missão, Lumilia decidiu que era hora de eles irem para o esgoto. Com base nas informações que a recepcionista me disse. Existem 10 entradas para o esgoto e só precisamos entrar na mais próxima da nossa localidade. Lumilia explicou a Brian e Brando. Eles não sabiam a localização exata dos materiais e tudo o que sabiam era que estava no esgoto. Mesmo a recepcionista não sabia a localização exata dos materiais, então Lumilia não teve escolha a não ser vagar pelos esgotos até encontrar os materiais. Ela também perguntou à recepcionista se havia perigo no esgoto. A recepcionista disse a ela que o perigo do esgoto não era tão alto. Os monstros que habitavam o esgoto eram apenas ratos tóxicos e ratos tóxicos sombrios. Os ratos tóxicos não eram tão poderosos, pois eram apenas monstros não evoluídos. Isso significa que eles eram apenas uma forma de vida inferior de um monstro. A forma mais fraca porque nem sequer evoluiu. E ratos tóxicos sombrios são a forma evoluída dos ratos tóxicos. Lumilia, Brian e Brando eram fortes o suficiente para lidar com uma dúzia desses monstros por conta própria. A primeira evolução de um monstro era muito fraca. Nem foi um problema para eles. Ok, eu queria lutar contra aqueles monstros agora. Espero que eles me divirtam. Brian disse com um olhar ansioso em seu rosto. Vou deixar todos os monstros com você, Brian. Lumilia olhou para Brian e disse. Lumilia então olhou para Brando e mostrou a ele a ilustração frustrante dos materiais que eles precisavam para completar a missão. Memorize a aparência da erva. Nós 2 nos concentraremos em encontrar essas ervas. Lumilia disse para Brando. Eu entendo. Não podemos contar com Brian para algo assim. Brando disse enquanto olhava para a ilustração das ervas que Lumilia estava segurando. Sim. Lutar é a única coisa que podemos deixar para Brian. Lumilia assentiu com suas palavras. E ele é um gênio a ponto de poder derrotar nós 2 juntos, disse Brando com um sorriso irônico. Hehe, vocês 2 estão me lisonjeando. Brian riu enquanto coçava a nuca. Brando olhou para Brian e suspirou. Ele sabia a razão pela qual Brian tinha muitas missões fracassadas em seu registro na guilda de aventureiros. Vamos parar de conversar e seguir em direção ao esgoto, Lumilia disse aos 2. Brian e Brando acenaram com a cabeça para ela. Souta disse a eles que eles precisavam seguir suas instruções e que Lumilia será o líder nessa missão.
Após caminhar alguns minutos, Lumilia e os demais chegaram em frente à entrada do esgoto. A entrada era apenas um pequeno buraco que cabia uma pessoa. O interior do esgoto era totalmente preto, pois não havia luz dentro. Acenda as tochas, disse Lumilia a Brando. Brando acenou com a cabeça e ele seguiu suas instruções. Ele acendeu 2 tochas. Um para ele e outro para Lumilia. Brian não precisava disto, pois era ele quem lutaria contra os monstros. Aqui. Brando então dá a outra tocha em sua mão para Lumilia antes que ele pule no buraco. Aqui vou eu. Brian também saltou sem hesitação. Lumilia suspirou enquanto olhava para a tocha em sua mão. Ela sentiu que algo estava errado nessa missão, mas ela não conseguia descobrir o motivo. No final, sem outra escolha, ela pulou no mesmo buraco. Os 3 estavam dentro do esgoto. A escuridão cobriu toda a área e eles mal podiam discernir os arredores, embora tenham tochas. O esgoto era mais largo do que eles esperavam. O fedor podre de repente atingiu seus narizes assim que eles chegaram. Que cheiro é esse? Brian reclamou enquanto beliscava o nariz. Lumilia tirou toalhas de sua bolsinha e derramou levemente um pouco de água sobre ela. Aqui, use isso para cobrir o nariz, disse Lumilia ao entregar as toalhas a Brando e Brian. Como esperado da representante de classe. Você é confiável. Brian sorriu enquanto pegava a toalha em sua mão e a usava para cobrir o nariz. Pare de falar. Concentre-se em seu entorno. Lumilia disse enquanto colocava a tocha perto das paredes. Ela descobriu que as paredes estavam cobertas de musgo espesso. Parece que ninguém limpou esse lugar por muito tempo. Por que eles não estão limpando este lugar? Eles não deveriam deixar que ficasse coberto de musgo. Brando comentou enquanto colocava a mão no musgo e o sentia. Ele descobriu que este era apenas um musgo comum. Não há nada de errado com isso. De acordo com o Sr. Jared, o atual duque é um homem humilde e gentil. Ele também é um grande líder deste ducado. Mas parece que o duque não poderia se concentrar em outras coisas como esta, pois toda a sua atenção está nos assassinatos que estão acontecendo no ducado. Lumilia disse o que pensava sobre o assunto. Ela moveu a cabeça e olhou para o caminho à sua frente. Ela respirou fundo e disse, vamos agora. Brando e Brian acenaram com a cabeça para ela. Brian estava andando na frente enquanto Brando estava atrás do grupo. Lumilia e Brando observavam atentamente os arredores. Eles não querem perder os materiais de que precisam. Depois de caminhar algumas dezenas de passos, Brian, Lumilia e Brando pararam de se mover. Eles ouviram um som estridente. Era muito alto e ecoava por todo o lugar. Parecia que os ratos estavam chorando e morrendo. Brando agarrou seu escudo. Ele então moveu os pés e pisou em uma substância pegajosa. O que é isso? Brando se agachou e moveu a tocha com a outra mão. Ele viu uma substância vermelha no chão. Olhando mais de perto, Brando confirmou que se tratava mesmo de sangue. O que foi, Brando? Lumilia perguntou a Brando quando viu encontrar algo. Sangue, Brando respondeu com uma expressão séria. Não me diga, eles estão se matando. Por isso eles conseguiram sobreviver neste lugar que falta comida. Lumilia disse em voz baixa. Ela então virou a cabeça e olhou na direção onde ouviu o som estridente. Você ouviu? O som está ficando mais alto. Brian disse enquanto olhava para Lumilia e Brando. Agora que você mencionou, Lumilia e Brando se entreolharam ao ouvir as palavras de Brian. Então, os dois viraram suas cabeças. O chão começou a tremer e o fedor de sangue preencheu toda a área. Os sons estridentes ficavam cada vez mais altos a ponto de machucar seus ouvidos. Brian! Lumilia gritou com Brian. Eu sei. Deixe isso comigo, representante de classe. Brian sorriu quando ele começou a emitir uma aura muito poderosa. As chamas emergiram e cobriram suas mãos. Ele então ergueu ambas as mãos e apontou para a frente dele. Esta escuridão está no caminho. Vou iluminar a área primeiro, então, por favor, aguente um pouco.